Vamos retornando aqui a DFC, né? Agora nós vamos ver a DFC pelo método indireto. Lembrando, a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, então apresenta a variação num determinado período do fluxo de caixa equivalentes, sempre dividido em atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Então, quais foram as entradas e saídas operacionais, de investimento e de financiamento? Então, ela apresenta isso, tentando detalhar o máximo possível, para que aquela pessoa que vá avaliar, né, a DFC, ela entenda o que está acontecendo em termos de entrada e saída na empresa. E aí verificar se como é que esse fluxo, de repente, está acontecendo muita entrada ou muita saída em termos de investimento, financiamento, estudar, né, o que a empresa tem. Se de repente ela tem investido muito ou deveria investir menos, será que de repente ela tem pago muita coisa, mas a entrada tem sido, vamos dizer, muito pífia, muito pouca entrada? Então, o que está acontecendo nesse fluxo de caixa? Então, é isso que veio nos apresentar. A demonstração pelo método direto, foi a que nós apresentamos, ela apresenta de uma forma mais detalhada, no meu entender, mais clara, ou seja, aonde é que para efeitos de avaliação. Mas o método indireto, ele é muito utilizado pelas empresas, né? O método indireto, ele começa assim, ele sempre apresenta as atividades operacionais e apresenta se essa empresa teve um lucro ou prejuízo e faz os ajustes dessa empresa aqui. Por exemplo, a mesma empresa que nós estamos analisando pelo método direto, ela, pelo método indireto, ela teve um lucro de 3.350. Atividade operacional, 3.350. Só que o lucro que está lá na DRE, ele todo, ele não representa uma entrada ou saída de dinheiro. Por exemplo, a depreciação, ela é uma contabilização no efeito econômico que não gera variação no caixa. Então, são feitos alguns ajustes, são dos itens que são considerados que não têm efeito no caixa da empresa, ou seja, na entrada e saída de dinheiro ou equivalente a dinheiro nesta empresa. Então, por exemplo, a conta depreciação, que ela vai lá no resultado como negativa, ela, na DFC, ela é somada. A perda cambial, não aconteceu ainda o pagamento, nenhum fluxo de caixa, houve só uma contabilização de uma perda cambial. Então, também houve a soma, porque a perda cambial lá na DRE é a diminuição. No caso, essa empresa aqui teve um resultado de equivalência patrimonial contabilizado. O resultado de equivalência patrimonial, também na DRE, não representa que já entrou ou saiu o dinheiro, dependendo se o resultado é positivo ou negativo. Como o resultado aqui foi na DRE positivo, então eu faço o ajuste diminuindo esse valor e também a despesa de juros. Eu contabilizei um juros, que está na DRE, só que lá não representa se eu paguei ou não esses juros. Então, eu faço esse ajuste lá. Então, se eu pegar os 3.350 com esses ajustes, eu vou chegar a um valor de 3.740. E aí, para fazer essas atividades operacionais, aonde eu tinha aquele valor lá que eu pegava pelo método direto e via exatamente o valor que eu recebi de clientes, na DFC pelo método indireto, eu vejo se houve um aumento ou uma diminuição na minha conta clientes. Então, qual é o meu saldo no ano X0, por exemplo? E qual é o meu saldo no ano X1? Então, houve uma variação, houve um aumento na conta a receber? Então, esse aumento ou diminuição, eu coloco aqui. Então, eu faço por diferença, não é o valor exato que eu recebi. Então, diminuição do estoque. Eu tinha um estoque de X, meu balanço patrimonial do ano anterior. E neste ano, no meu balanço, a conta de estoques
fechou com um valor de Y. Então, qual é a variação desse X para Y? No caso aqui, houve uma diminuição do estoque. Então, a diminuição no estoque, eu entendo, se houve uma diminuição de estoque, esse estoque ele vai contribuir para um aumento do meu fluxo de caixa. Porque se eu diminuir o estoque, eu entendo que esse estoque se reverteu em caixa. Tá? Por isso que ele é somado aqui. Houve uma diminuição no contas a pagar. Então, eu tinha um valor de contas a pagar em fornecedores. Só que esse valor diminuiu. Então, como eu vejo a conta fornecedor, por exemplo, estava lá 2.740, né? E aí, no final deste ano, agora eu tenho só 1.000. Então, houve uma diminuição de 1.740. Um exemplo. Então, houve diminuição no contas a pagar de fornecedores, então eu entendo que eu retirei dinheiro do meu caixa para pagar fornecedores. Por isso que essa variação de um ano para outro da conta fornecedores, quando de diminuição do valor do conta fornecedores, eu faço esse ajuste aqui, né? Eu faço esse valor constar aqui na atividade operacional. Ó, contas a receber, estoque, fornecedores, atividades operacionais. Então, eu apresento isso aqui. Então, aí eu chego a um valor, olha lá, caixa gerado pelas operações, 2.550, que é o quê? São os 3.740, considerando mais esse aumento no contas a receber, a diminuição de estoques e a diminuição no contas a pagar que está aí. Então, eu chego a um valor de 2.550, são atividades operacionais. Então, a partir do lucro ou prejuízo, se a empresa tivesse, fiz os ajustes, depreciação ou itens que eu considero que não influenciam saída ou entrada no meu caixa, faço os ajustes, vejo as variações dessas contas, contas de clientes, estoques, contas a pagar, as contas que envolvem entrada ou saída de caixa, mais ligado à atividade operacional. Então, eu cheguei a um caixa gerado pelas operações que eu estou fazendo agora, nesse momento, o fluxo das atividades operacionais, 2.550. Além disso, eu consegui identificar claramente, evidentemente, né, juros pagos, 270, atividade operacional. Imposto de renda e contribuição social pago, atividade operacional, decorrente das minhas operações. Paguei 800. Imposto de renda retiro na fonte, 100. Menos 100, então. Então, o meu caixa líquido gerado pelas atividades operacionais vai ser de 1.380 pelo método indireto. Se você pegar pelo método direto, também vai dar 1.380. Depois vocês podem comparar aí um método direto, como é que chegou ao 1.380, e pelo método indireto, como é que chegou ao 1.380, para verificar que essas formas de apresentação são diferentes. Entretanto, o resultado da variação do fluxo acaba sendo o mesmo. Por essa demonstração que nós fizemos aí pelo método indireto, as atividades de investimento, no caso, vai ser iguais pelo método direto. Nesse exemplo aqui, ó. Então, vamos lá, atividades, nós olhamos o que aconteceu em fluxo de caixa e atividades operacionais. Atividades de investimento, continuando essa DFC pelo método indireto. Nós tivemos o quê? Aquisição de ações de controlada. Então, nós tivemos um investimento, saiu então 550 da empresa. Nós tivemos compra de ativo imobilizado, investimento. Estou investindo na empresa, aumento do meu ativo de longo prazo, ativo não circulante. Então, saíram do meu caixa 350. Tinha um equipamento no meu ativo não circulante e vendi este equipamento, atividade de investimento, e vendi, ganhei, entrou 20 na empresa. Recebi juros, 200. Dividendos recebidos, 200. Dividendos recebidos que? De investimentos que eu possuo. Então, por isso que esse dividendos recebido ele é considerado como se fosse uma entrada, né, de atividades de investimento, ok?
Então, se eu somar aqui as minhas entradas e saídas decorrentes de atividade de investimento, eu tenho um valor líquido negativo de 480. Então, caixa consumido pelas atividades de investimento no líquido deu menos 480. A atividade de financiamento, sempre lembrando, atividades operacionais, de investimento e de financiamento. De financiamento é aquilo que faz aumentar ou diminuir o meu capital próprio, capital de terceiros, desde que não seja ligado a uma atividade extremamente operacional ou de investimento. Então, por exemplo, recebimento de emissão de ações. Então, a empresa emitiu ações, então ela recebeu no seu caixa, aumentou o seu capital social, porque ela emitiu ações, PL aumentou, capital social aumentou, e, contrapartida, houve um aumento de 250. Atividade de financiamento, tá? Financiamento de capital próprio, financiamento da empresa, ou seja, emitiu ações. Recebimento de empréstimo a longo prazo. Então, a empresa tinha um empréstimo a longo prazo, que é uma atividade de financiamento. Esse empréstimo que ela tinha a longo prazo, ela recebeu uma parte, ou seja, entrou dinheiro no caixa. Atividade de financiamento, entrou dinheiro no caixa, recebimento de empréstimo, aumento no caixa de 250. A empresa pagou uma parte das suas obrigações, que ela tinha referente a arrendamento, atividade de financiamento, ela pagou, então diminuiu 90. E a empresa pagou dividendos. Dividendos é a diminuição do meu patrimônio líquido. Diminuiu, então, o meu lucro que estava lá, que eu tinha obtido, e parte desse lucro eu destinei para pagar os acionistas ou sócios, né? E então, esses dividendos pagos, o que acontece? Acontece uma diminuição do meu caixa. Tá vendo? Então, todas as atividades que acontecem e são relatadas lá na DFC, elas representam aumento ou diminuição do caixa e equivalentes de caixa. Então, no caso aqui, menos 790. Então, igual pelo método direto que nós apresentamos, a empresa tinha um caixa no início do período de quanto? De 120. No decorrer das suas transações, entradas e saídas, fluxo financeiro, houve um aumento de 110. Então, se eu tinha 120, houve um aumento, pagamentos e recebimentos, entradas e saídas, fluxo de caixa de 110, o meu saldo final no período 230. Como é que eu obtive novamente esses 110 aqui? Esse 110, que é o aumento líquido de caixa equivalente de caixa, ele é o valor positivo, 1.380, né, das atividades operacionais, menos o valor negativo, que é o caixa líquido consumido de 480 atividades de investimento, e menos os 790, que é o caixa líquido, né, ou fluxo líquido, referente às atividades de investimento. Ah, mas por que não faz, por que não coloca todos, em vez de ficar separando atividade de investimento, financiamento e operacional, por que não coloca tudo assim, o que aumentou, o que saiu? Não, porque a DFC, ela tem que ter um padrão internacional e tem uma norma por trás para a sua elaboração. Então, tem que seguir sempre essa forma de apresentação, atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Mas, no final, ela visa o quê? Apresentar o quê? Ela visa apresentar o quê? A variação que aconteceu no seu caixa. Então, se você sempre ela vai ter lá no seu na demonstração da DFC essa apresentação aqui, ó. O que aconteceu, né, do período anterior para o fim deste período. Aconteceu o quê? Aconteceu um aumento de 110. Tá bom? Então é importante. Se eu souber essa estrutura, o que
são atividades operacionais, atividades de investimentos, atividade de financiamento, sempre exercitando, temos que ler ou tentar fazer e resolver esses exercícios, né? Eu falo você que está estudando aí. Então, você vai fixando esses conceitos para quando chegar uma questão, e aí você chegar ao resultado. Então, vamos lá uma questão. Vendo, então, esse conceito de FC, que são as variações de caixa equivalentes, que são as variações operacionais, investimento e financiamento, vamos a questões que já caíram, né? E questões semelhantes com certeza irão cair, questões semelhantes, nos próximos exames de suficiência. Então, a questão número 10 do primeiro exame de 2011 diz assim, ó, uma sociedade apresentou no exercício de 2010 uma variação positiva no saldo de caixa. Então, ela apresentou uma variação positiva, tá? De 18 mil. Então, uma variação positiva de 18 mil. Sabendo que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 28 mil. Então, olha, eu tinha uma variação na DFC positiva de 18 mil. Eu sei que o caixa gerado de atividades operacionais é positivo de 28 mil. Então, atividades operacionais, 28 mil. E o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de 25 mil. Quanto é o valor das atividades de financiamento? Então, eu tenho que pegar aqui qual é o valor inicial que eu tinha, né? E ao que caixa que eu chego no final, né? Se eu sei que a DFC ela apresenta as variações de atividades de operacionais, investimento e financiamento, e se eu tenho algum desses valores, eu consigo chegar ao valor que está pedindo aqui, nas atividades de financiamento. Então, o exercício ele vai me dando alguns dados. Ele vai falando assim, olha, houve uma variação de 18 mil. Então, a variação foi de 18 mil. Então, aqui, ó, variação de 18 mil positivos, né? O exercício ele vai falando assim, olha, o caixa gerado, atividades operacionais. Então, vamos lá, ó. Ele não detalha aqui, ele fala que são atividades operacionais. Essas atividades operacionais contribuíram de forma positiva de 28 mil reais. O caixa consumido pelas atividades de financiamento foi de 25 mil. Então, caixa consumido pelas atividades de financiamento foi de 25 mil. Olha, aqui ele fala o caixa consumido. Então, se ele fala, não falou caixa gerado, falou caixa consumido. Significa que as atividades de investimento, elas tiveram, no total, uma contribuição negativa de 25 mil. E o saldo, uma variação positiva, ó, e no preâmbulo aí, ela fala assim, ó, uma sociedade empresária apresentou no exercício de 2010 uma variação positiva de caixa, equivalente de caixa, de 18 mil. Então vamos lá, olha. Se a minha variação, que é essa aqui, ó, no caixa, foi positiva de 18 mil, se eu considerar DFC, demonstração do fluxo de caixa, são 3 atividades que têm que ser contempladas aqui. Atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamento. O exercício está falando aqui, ó, qual é o valor da minha atividade de financiamento, né? Ou a resposta é essa. Então, se eu chegar aqui, ó, para fechar essa equação, para dar 18 mil aqui, olha, aqui, ó,
28 menos 25 são 3.000. Se a minha variação no caixa foi positiva de 18.000, eu tenho que ter uma atividade de financiamento positiva de 15.000 aqui, para que eu possa chegar ao resultado daqui. Então, o exercício, ele me deu este valor, me deu este valor e me deu este valor. Se eu sei o conceito que a DFC apresenta as atividades de financiamento operacionais de investimento, então, se eu sei que são esses 4 itens que eu tenho para a DFC, e o exercício me dá estes 3 itens, por diferença, eu chego ao cálculo da atividade de financiamento. Então, eu sei que são 15.000 reais. Então, com base nisso, eu vou ver qual a resposta que se encaixa aí, né? Alternativa A, B, C, D. Então, vamos lá. As atividades de financiamento geraram caixa de 21.000. Ó, houve uma digitação de um zero a mais aí, tá? Então, vocês me desculpem, tem 21.000, tem 4 zeros aí, mas é 21.000 reais a questão do exame de suficiência. Então, geraram caixa, atividade de financiamento, geraram caixa de 21.000? Não, não é alternativa A. Consumiram caixa de 15.000? Olha, não consumiu. Por quê? Aqui é um valor positivo. Como o valor aqui ele é positivo, então não posso considerar a alternativa B. Não houve um consumo de caixa de 15.000 pelas atividades de financiamento. Houve sim uma geração de caixa de 15.000, que é a alternativa D. E não consumiu um caixa de 21.000. Então nós chegamos à única alternativa aí que é a correta, que é a alternativa D. Tá? Então, olha lá, é importante. DFC, demonstração dos fluxos de caixa, sempre cai nos exames técnicos ou no exame de suficiência. Uma questão, muitas vezes, é básica, é entender o conceito. Tá? Então, se eu sei, primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, sempre vai apresentar, vai ter uma evolução que envolve atividade operacional, atividade de financiamento ou atividade de investimento. E eu tenho que ler e fazer esse cálculo aqui, ó. E aí eu vou chegar ao resultado. No caso aí, essa questão resolvemos, vocês têm aí a solução também aí já na tela, né? Logo abaixo, eu fiz o cálculo aí, apresentei para vocês e fiz ele de uma forma, vamos dizer, quase que semelhante aí para explicar, tá? Então vamos lá a uma outra questão. A questão número 1 do segundo exame de 2011. Também ela vai falar, envolve conceito que você tem que ter de DFC, demonstração do fluxo de caixa. Então vamos apagar aqui para a gente deixar o quadro limpo, né? Então vamos lá. Acerca das demonstrações contábeis, julgue os itens abaixo, em seguida assinale a opção correta. Então você vai ter 3 itens aí e vai verificar qual é a questão que se encaixa, que está certo. É o item 1, é o item 2, é o item 3? Vamos lá. O recebimento de caixa resultante, o item 1, recebimento de caixa resultante da venda de ativo mobilizado e intangível é apresentado na DFC como atividade operacional? Opa, nós já vimos aí, estudando aqueles quadros anteriores, que venda e ativo de imobilizado ou intangível, ou seja, de ativo não circulante, de ativo de longo prazo, não é atividade operacional. Então, uma empresa, quando ela vende o seu ativo mobilizado, o seu intangível, ele nem está no ativo circulante, não é a atividade operacional do dia a dia dela. Aquele ativo imobilizado ou intangível está lá para, sim, fazer a sua atividade operacional, mas a finalidade dele não é isso. A finalidade dele, por isso que é não circulante. Ou seja, não é, compra e venda, não é para gerar
um produto ou uma mercadoria. Mas estando no não circulante, no longo prazo, não é considerado uma atividade operacional, essa venda ou a compra. Então, não é da empresa, da atividade principal dela, comprar e vender ativo imobilizado ou intangível. Por isso que não é considerado atividade operacional. Então, é uma atividade de investimento. Então, esse item aqui, o item 1, ele está errado. Não pode ser, o item 1 não está correto. E a questão, ela já no seu anúncio, né, fala, assinale a opção correta. Então, já até uma dica, né, porque ela fala assim, assinale a opção correta. Então, vamos lá. No balanço patrimonial, os ativos mantidos com o propósito de serem negociados classificam-se no grupo do ativo circulante. Não é isso. Quando você tem um ativo que você quer negociar uma mercadoria, um produto, ou até um título mesmo, você quer negociar esse título. Você vai classificar esse título que você tem, ou um bem, ou um direito, no ativo não circulante? Não. Senão, não seria da atividade do dia a dia. Ela não está querendo negociar. Como ela comprou para negociar, tudo que é para negociar, para reverter capital, né? A intenção da empresa é isso, negociar rapidamente ou o mais rápido possível, é considerado como ativo circulante. Então, ó, item 2, no balanço patrimonial, os ativos com o propósito de serem negociados classificam-se no grupo do ativo circulante? Sim, correto. Está correto. Então, o item 2, ok. O item 2, ok. O item 1, errado. Uma empresa que realize uma operação de venda do seu estoque por R$21 mil e foi adquirido por R$11 mil. Ó, vendi a 21 algum item que me custou 11 mil. E que ainda tem incorrido em comissões sobre vendas no valor de 2 mil. Apresentará na DRE um lucro bruto de 8 mil? Se a pessoa ler rapidamente, ela vai falar sim. Por quê? Ela vai falar, opa, vendeu a 21, teve um custo desse estoque de 11 mil, ficou 10 mil. E teve uma comissão de vendas de 2 mil, então o resultado é 8 mil. Então ela vai falar, sim, apresentará um lucro bruto de 8 mil. Opa, mas nós estamos falando de lucro bruto. Lucro bruto na DRE, como é que ele é apresentado? Você tem as receitas de vendas, você tem as deduções da receita bruta, né? Você tem a dedução do CMV ou CPV, se for uma indústria, ou do CSP, né? Se for uma prestadora de serviço. Aí você chega ao lucro bruto. Aí, depois do lucro bruto, é que você vai diminuir as suas despesas operacionais. E uma das despesas operacionais, que é a despesa com vendas, aí viria a comissão sobre vendas. Comissão, acho que dá para vocês entenderem aí, né? Comissão sobre vendas. Então, aqui, ó, o lucro bruto ele sempre vem antes da dedução da comissão sobre vendas. Então, os R$2 mil aí, ele, numa DRE, ele estaria contabilizado depois. Ó, a receita de vendas, 21 mil. As deduções, o exercício não fala que houve dedução, mas fala que houve um custo do estoque de 11 mil. Então, eu tenho um lucro bruto de 10 mil. Então, se eu tenho um lucro bruto de 10 mil, a afirmação no item 3, no finalzinho, ó,
apresentará na DRE um lucro bruto de 8 mil, está errado. Tá? Então, a empresa que realiza uma operação de venda no seu estoque de 21 mil, foi adquirido por 11 mil, lucro bruto de 10 mil, e tem incorrido em comissões sobre vendas no valor de 2 mil, apresentará na DRE um lucro bruto de 8 mil? Não. O lucro bruto na DRE seria, então, de 10 mil. Então, isso aqui está errado. Então, a alternativa 3 também está errada. Então, a única alternativa que está correta dentro das 3 aí é a 2. Então, sendo a 2, está certo apenas o item C. Ou seja, a alternativa C é a alternativa correta. Vocês têm a explicação aqui, né? O item 1, a atividade é de investimento. E o item 3, o lucro bruto é de 10 mil reais, pois a comissão sobre vendas é uma despesa com vendas que aparece na DRE após o lucro bruto. Ok? Vamos agora, então, para a nossa última questão. A questão número 11 do segundo exame de 2011. Né? Então, vamos lá a esta questão. Só um minutinho para nós apagarmos o quadro. Então, vamos lá. Uma sociedade empresária foi constituída em 31 de 12 de 2010 com um capital de 100 mil, dos quais 10 mil foram integralizados em dinheiro naquela data. Então, importante, ó, nós estamos falando de DFC, né? Então, ó, uma empresa teve um capital de 100 mil, 10 mil foi integralizado em dinheiro. Em janeiro de 2011, os sócios entregaram mais 30 mil em dinheiro. Então, em janeiro de 2011, houve mais 30 mil em dinheiro. Ó, nós estamos falando de FC, né? E 40 mil em terrenos. Terreno não entra na FC, né? Ainda em janeiro, a sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por 32 mil, metade à vista e metade para pagamento em 30 dias. Então, metade à vista, nós estamos falando de 16 mil à vista, né? E 16 mil não vai repercutir no fluxo de caixa, porque eu comprei 32 mil, parte 50% à vista, parte 50% para pagar daqui a 30 dias. DFC apresenta a movimentação que aconteceu no fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro ou equivalente a dinheiro. Entrou uma mercadoria na empresa, mas só 50% dela foi paga, os outros 50% virou lá uma obrigação, então só vai constar na DFC o pagamento dos 50%, dos 16 mil. Então, a empresa ela tem que ir verificando dentro das transações dela o que repercutiu no fluxo de caixa. Esse é o que vai entrar no FC, tá ok? Então, desconsiderando, continuando a leitura aqui, desconsiderando a incidência de tributos e com base nos dados informados, é correto afirmar que na DFC do fluxo de caixa, relativo ao mês de janeiro, o que é correto? Qual das alternativas? As atividades de financiamento geraram caixa no valor de 70 mil? As atividades de financiamento geraram caixa no valor de 80 mil? As atividades de investimento consumiram caixa no valor de 40 mil? As atividades operacionais consumiram caixa no valor de 16 mil? Não dá, dá para fazer de cabeça, ou então a gente pode ir lá rascunhar, né? Então vamos para o próximo slide, que ele vai considerando esses dados aqui, olha. 10 mil entraram em dinheiro, quando os sócios falaram que iam constituir a empresa, e o capital seria de 100 mil. Eles colocaram só 10 mil em dinheiro. Depois eles colocaram, em janeiro, 30 mil em dinheiro.
o exercício ele fala, olha, na DFC relativa ao mês de janeiro. Então, você vai considerar só fluxo de caixas no mês de janeiro. Se acontecer alguma entrada de caixa anterior, por exemplo, em dezembro de 2010 ou em fevereiro de 2010, você não vai considerar para solução do exercício. Porque ele fala assim, olha, frisando, ó, é correto afirmar que na DFC relativa ao mês de janeiro, tá? Então você vai ver o que aconteceu, o fluxo de caixa, entrada e saída no mês de janeiro. Então no mês de janeiro, ainda nessa tela, olha, entraram 30 mil dos sócios e houve a saída de 16 mil. Mas vamos lá. Vamos para demonstração. Olha lá a demonstração pelo método direto. Como esse enunciado é bem simples, ele apresenta o seguinte aqui, ó, atividades operacionais. Eu paguei a fornecedores, né? No caso aqui, olha lá o enunciado. Mercadorias para revenda, metade à vista, de 32 mil, 16 mil. Eu paguei, então, para fornecedores o valor de 16 mil. Houve o pagamento, houve saída do caixa de 16 mil. Então, de atividades operacionais, eu tive um desembolso de 16 mil em janeiro. Teve alguma atividade de investimento? Não. Ele não cita nenhum item de investimento no anúncio, no enunciado. A atividade de financiamento. Atividade de financiamento são entradas ou saídas que influenciam o quê? Capital próprio, PL, ou capital de terceiros. Sim, teve. Houve recebimento pela integralização do capital de 30 mil. Olha o enunciado. Falou que os sócios, em janeiro de 2011, colocaram 30 mil reais na empresa, integralizaram o capital. Então, 30 mil reais. Então, eu tive, olha lá, de atividades de financiamento, 30 mil positivo. Atividades operacionais, saída 16 mil. Então, olha, no ano passado, em dezembro de 2010, o enunciado fala que eu fechei com 10 mil, porque os sócios colocaram 10 mil. E o aumento nesse período de janeiro de 2011, a variação foi de 14 mil, ou seja, entraram 30 mil de capital social, mas saíram 16 para pagamento de fornecedor. No líquido, quanto que eu tenho? 14 mil. Então, meu caixa no final de 2011, janeiro, vai ser 24 mil. Mas enunciado, então fiz a minha DFC com base nos dados lá do enunciado da questão. Mas aí eu tenho que saber, olha lá, qual é a alternativa que se encaixa corretamente, né? Qual é a alternativa correta dentro do meu fluxo de caixa. Então, ó, letra A, as atividades de financiamento geraram caixa no valor de 70 mil? Vamos pegar a resolução aqui, atividade de financiamento, 30 mil. Não, atividade de financiamento gerou um caixa de 30 mil. Então, não pode ser a alternativa A. As atividades de financiamento geraram caixa no valor de 80 mil? Não, foram de 30 mil. Então, A e B não pode ser, né, a alternativa correta. A atividade de investimento consumiu caixa no valor de 40 mil? Não, não houve nenhum pagamento no valor de 40 mil pela empresa. Não houve nenhum consumo, nenhum gasto, nenhum pagamento no enunciado que fala que a empresa tenha de 40 mil. Os 40 mil que fala lá que são dos terrenos foram os sócios que colocaram e integralizaram capital social em terreno. Mas não a empresa tirou 40 mil, pagou 40 mil. Nós estamos falando de atividades DFC, fluxo de caixa. Então, a alternativa C também não está correta. As atividades operacionais consumiram caixa no valor de 16 mil? Sim. Atividade operacional, pagamento de mercadoria, 50% à vista, 16 mil reais, 50% 32. Então, houve um consumo do caixa de 32 mil reais. Havendo, então, esse consumo do caixa de 32 mil reais, então, de 32 mil reais, não, desculpa, 32 mil reais era a dívida total.
mas 50% foi paga. Então, 16 mil reais sendo pago, né? Então, houve esse consumo. Então, a alternativa que está correta é a alternativa alternativa letra D, ok? Então, a alternativa D é que está correta. Então, aí, com base no entendimento, nós acabamos de resolver o quê? 3 questões de exame de suficiência que envolvem o conceito da DFC. Então, nós explicamos na aula de hoje a DFC, os conceitos, o que é caixa, equivalentes de caixa, quais são os tipos de atividades que são apresentados na DFC. Apresentamos um modelo pelo método direto, um modelo pelo método indireto, resolvemos 3 questões. Além disso, no início, resolvemos outras 3 questões de outros itens, né, de contabilidade geral. Esperamos que você tenha aprendido mais um pouco nessa aula número 6 sobre itens que com certeza cairão no próximo exame de suficiência, ok? Muito obrigado, uma boa noite para vocês e um bom final de semana. Até a próxima aula. Prazer estar com vocês, ok? Muito obrigado. Um abraço.